Antes de tudo, eu gostaria de tirar alguma coisa do caminho. Esse estilo de vídeo não é uma ideia 100% original. Eu estou sendo inspirado muito pelo canal Kurzgesagt in a Nutshell. É assim que fala? Não sei, é um nome complicado, tá aí na tela. Então se você gostar desse formato, vai lá ver esse canal. É incrível e esteve lá todo o tempo. Eu vou supor aqui que você está assistindo isso em um computador ou em um celular. A questão é, você sabe de onde ele veio? A resposta é óbvia, do lugar que você comprou. Seja um terceiro ou uma loja. E de onde eles conseguiram esse aparelho? Ainda continua uma resposta óbvia. Da fábrica, talvez? Essa pergunta pode ser continuada e continuada até encontrarmos um ancestral em comum. Mas eu posso te dizer que a resposta é muito mais fácil e pode ser dada para qualquer objeto do nosso planeta. Está tudo ligado à própria origem da Terra. Então, como que a Terra surgiu? Se entrarmos em uma sala de aula hoje e perguntarmos como a Terra surgiu, talvez tenhamos várias mãos levantadas com ideias diferentes. Vamos pegar uma. A teoria do Big Bang. O que é conhecimento comum sobre a teoria do Big Bang é que ela é uma explosão. Na verdade, ela é uma super expansão e ela liberou energia. O Big Bang formou as primeiras estrelas. Elas viveram toda a sua vida de estrela e eventualmente explodiram em uma supernova. O fim da vida de uma estrela. Uma supernova. Ela libera uma variedade enorme de elementos que você com certeza já cansou de estudar e de reclamar que nunca vai usar na vida. Com o passar do tempo, a gravidade começou a organizar toda essa poeira liberada pela supernova, formando a nébula solar. Esse belíssimo disco, que no centro dele, a temperatura e a pressão começaram a trabalhar e assim nasceu o nosso Sol. A formação do Sol ela é crucial para o nascimento do nosso planeta. Sem ele não teríamos a ação da gravidade, empurrando os elementos mais leves para longe. E também provavelmente não teríamos óculos de Sol. Esses elementos mais leves, muitas vezes gases, vão formar os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Netuno e Uranus. E mais próximo do Sol ficaram os elementos mais pesados. Com a ação da gravidade, acabava de surgir a Terra. Uma Terra nada parecida com a nossa. A superfície era coberta de lava e era muito quente. A Terra continuava a esquentar. E se pudéssemos observar como era a Terra nessa época, ela provavelmente seria essa bola infernal de lava derretida. Um planeta basicamente líquido. E as consequências disso foram que todos os elementos mais pesados, como o ferro, começaram a ir cada vez mais para o centro da Terra. E esse ferro acumulado no centro da Terra criou um núcleo derretido. Esse núcleo derretido ele ficou em constante movimento. Inclusive até hoje ele está em constante movimento. E isso criou o nosso campo magnético, o que foi uma sorte inacreditável. Esse campo magnético ele vai atuar basicamente como um escudo que protege a gente dos ventos solares. E por que teria problema se os ventos solares chegassem até a atmosfera? Bom, basicamente a gente não teria mais atmosfera. A pancada é tão forte que ela varreria ela para longe. Acredite se quiser, Marte já foi um planeta muito parecido com o nosso, mas por ser muito menor, o seu núcleo de ferro ele se solidificou mais rápido e o campo magnético acabou deixando de existir. E os ventos solares fizeram a sua parte, então Marte virou o que virou. Então, valeu campos magnéticos. Depois disso, já estava ficando mais tranquilo morar no planeta. Isso, é claro, se você gostar da ideia de vulcões em erupção constantemente, soltando dióxido de carbono, nitrogênio e vapor. Ah, e é nesse momento que alguém deu muito azar nessa história. E o nome desse alguém era Theia. Um pequeno planeta do tamanho de Marte que, bem, não teve um destino muito bom. Ela estava na mesma distância da Terra do que o Sol, e conforme ela crescia, acabou sendo puxada em direção à Terra. Esse impacto foi tão forte que metade da Theia foi absorvida pela Terra e o resto foi jogado no espaço. Esse resto ficou preso no campo gravitacional da Terra, e com o tempo formou a nossa belíssima Lua. A formação da Lua resolveu um problema da Terra que era o seguinte: a rotação dela, no caso o dia, durava 6 horas. A Lua fez o favor de diminuir essa velocidade da Terra, assim formando as nossas 24 horas. Inclusive, a Terra continua desacelerando até hoje, e nossos dias aumentando. E a Lua no começo ela ficava muito perto da Terra, e ela com o tempo foi se distanciando, e ela também está se distanciando até hoje. Outro fator que surgiu quando a Terra e a Theia se colidiram foi a nossa pequena viradinha do eixo da Terra, e isso possibilitou as 4 estações do ano. Lembra que eu falei que os vulcões estavam soltando vapor adoidados? Então, esse vapor basicamente era água, que quando subia para a superfície condensava e assim começavam as primeiras chuvas. E só começavam, porque parar não paravam mesmo. Essa chuva era composta de água que já estava no planeta e também água que era trazida aos montes por cometas e asteroides. Nisso, a Terra começou a esfriar, e a água era abundante na superfície agora. Temperaturas agradáveis e água, é hora de algo começar a formar. Formou do nada? Veio do espaço? Foram os alienígenas? Ninguém sabe, a questão é que surgiu a vida, e a vida fazia o que a gente faz de melhor. Ela se alimentava e ela multiplicava, aos montes. Aos montes! Tá, ok. Permita-me parar um pouco e espalhar a palavra dos estromatólitos. Exato, estromatólitos. Você não sabe o que é isso, mas os estromatólitos são importantes, confia. O que é um estromatólito? É uma pedra arredondada com uma camada de organismos. Na verdade, uma colônia de organismos. E esses organismos se alimentavam de luz solar e secretavam um sedimento rochoso. Agora pasmem vocês, os estromatólitos existem até hoje.
Tá, mas por que eu tô falando do estromatólito? O que é um estromatólito? Seguinte, ele se alimenta de luz. Você estudou isso na escola. Um processo de coisas que se alimentam de luz. Você achou um saco e é um saco. Exato. Fotossíntese. Então o estromatólito se alimenta de luz, correto? Ele vai se alimentar de luz solar e ele vai liberar oxigênio. Exato. O estromatólito encheu os mares de oxigênio. E depois que o mar estava cheio de oxigênio, ele começou a ir para a atmosfera. Então temos uma atmosfera de oxigênio. Ele deu uma bela inspirada no oxigênio e agradeço ao estromatólito. Ele foi o responsável. Valeu, estromatólito. Beleza. Além do nosso belíssimo estromatólito, já existiam inúmeras outras bactérias e micro-organismos fazendo a mesma coisa do estromatólito. Foi então que a Terra agendou a sua primeira de inúmeras extinções de massas. O primeiro supercontinente da Terra, a Rodínia, e parabéns, Rodínia, você ferrou com todo mundo, ela ficava concentrada no hemisfério sul. Ela trancou as correntes marítimas e isso fez com que o Polo Sul começasse a congelar. E conforme ele ia congelando, toda aquela branquidão tomava a Terra, e a luz era refletida e não absorvida, pois o branco é a cor que mais reflete luz. O planeta então basicamente virou essa bola de gelo, e assim matando 90% de toda a forma de vida da Terra. Essa belíssima bola branca do espaço, ela só começou a descongelar quando os continentes começaram a se separar. E essa separação gerou essas fissuras, e dessas fissuras o magma começou a ser expelido, e tudo começou a esquentar. E nisso, entre um continente e outro que estavam se separando, formou mares rasos com uma temperatura que pode-se dizer agradável. Então se segura porque tá vindo muito bicho. Por quê? Bom, umidade, calor, clima estável, perfeito para começar a nascer vida. Além de um ambiente perfeito, as poucas formas de vida que sobraram, elas começaram a se proliferar exponencialmente. E eram muitas formas de vida, muitos animais. Era uma diversidade maior do que a gente tem hoje, inclusive. O nome disso é a explosão cambriana. E foi na explosão cambriana que começaram a surgir os predadores. Então era isso, animais se multiplicando, animais se matando, animais comendo outros animais. Já tá aparecendo a nossa Terra. No entanto, a vida só existia no mar, porque os raios ultravioletas, eles impediam que a vida fosse para a Terra, para a parte terrestre, né, no caso. O oxigênio que formou na camada de ozônio, ele começou a criar um escudo que protegia a Terra dos raios ultravioletas, o que possibilitou a vida sair da água. As primeiras formas de vida a se aventurarem no mundo exterior são as plantas. Afinal, elas se alimentavam do sol e era muito mais fácil se alimentar quando você está fora do mar. Quando os animais que se alimentavam de plantas viram que a comida começou a sair, já era hora deles saírem também. E quando os predadores viram que a comida começou a sair andando para fora da água, eles foram atrás. Os continentes já tinham se separado e já estavam se juntando de novo na Pangeia. Pareceu rápido, mas é um processo de milhões de anos. E nisso, virando a Pangeia, já tínhamos plantas absorvendo o sol, animais matando os animais, estromatólitos respirando, então era hora de uma nova extinção em massa. Uma cadeia de vulcões na Sibéria começou a entrar em erupção, simultaneamente, e esses vulcões em erupção ficaram ativos por mais de 1 milhão de anos. Isso cobriu a Terra de detritos e cinzas, matando novamente mais de 90% da vida da Terra. Os animais sobreviveram, eles começaram a crescer em um tamanho colossal, e eles são o que hoje conhecemos como os dinossauros. E os dinossauros eram esses bichos enormes que precisavam de muita comida. Alguns comiam plantas, outros comiam esses alguns que comiam plantas, tudo tranquilo. Isso é, para todos que eram dinossauros, os que não eram deviam estar bem ferrados. Enquanto isso, um asteroide que estava fazendo tudo que um asteroide faz de melhor, estava cometendo por aí, começou a ser puxado pela gravidade da Terra. E é assim que nossos dinossauros foram extintos. Aquele meteoro gigantesco caiu na Terra, e o impacto já matou vários dinossauros, várias espécies. E além de matar todos esses dinossauros, ele ativou vulcões e inúmeros eventos cataclísmicos. E assim, 75% de todas as espécies da Terra foram extintas, incluindo os dinossauros. Os estromatólitos não foram extintos, mas a gente não fala mais deles porque eles não são mais tão legais assim quanto um dinossauro. Quando a Terra se estabilizou e agora com esses grandes dinossauros fora do caminho, uns pequenos seres primatas começaram a aprender a fazer algumas coisas. E esses seres primatas começaram a evoluir. E os filhos desses seres primatas começaram a evoluir de formas diferentes. Alguns viraram o que hoje conhecemos como os macacos, e alguns viraram o que hoje conhecemos como nós mesmos, os Homo sapiens. Então vamos focar no Homo sapiens. Ou melhor, vamos focar nesse cara que virou o Homo sapiens. Esses hominídeos foram evoluindo e evoluindo e alguns começaram a sair da África e andar por todos os locais. Em um choque de duas placas tectônicas nasceu a América Central, bloqueando os oceanos. Esse bloqueio dos oceanos consequentemente esfriou uma grande parte do planeta, mais conhecida como a América ali, América do Norte no caso. Isso foi conhecido como a Era do Gelo. Esses hominídeos que estavam ali pela África viram esse mar congelando e falando, bora andar. Então eles passaram da Ásia para a América, e quando descongelou eles ficaram presos por ali. Então eles tiveram que viver por ali mesmo. Essa galera que viveu por ali vão virar os índios que o Pedro Álvares Cabral viu quando ele
descobriu o Brasil. Eventualmente o Homo sapiens vai surgir. Dentre todos os hominídeos foi o que sobressaiu. O Homo erectus foi um outro que viveu por bastante tempo. O tempo de vida do Homo erectus é 10 vezes mais do que um Homo sapiens moderno. Em determinado momento o Homo sapiens descobriu como controlar o fogo, que ajudou eles a caçar e se proteger dos predadores. Esses Homo sapiens, os humanos, começaram a se juntar em pequenas tribos de caça. Eles conversavam entre si, tinham uma própria cultura e religião, eles protegiam e caçavam em grupo. Então é meio que uma tribo de caça, por assim dizer. Essas tribos começaram a evoluir, eles começaram a ter melhores armas, melhores roupas, uma linguagem mais avançada e uma cultura muito mais forte. O que iria mudar tudo novamente era a descoberta da agricultura, em inúmeros locais do mundo ao mesmo tempo. A agricultura era uma coisa revolucionária, pois era uma comida mais fácil de se obter, ela permitia que o ser humano se especializasse em várias coisas diferentes. Tipo, o ser humano antes, ele teria que ser especialista em caça para sobreviver. Agora, poderia ter um para cuidar só do plantio, outro para cuidar de outro tipo de plantação, outro só para defesa. A agricultura possibilitava várias coisas, no entanto ela deveria ser protegida e estocada. E assim, muitas pessoas poderiam trabalhar em conjunto para obter e proteger essa comida. Essa deveria ser a civilização primordial. Pessoas começam a morar junto para proteger e criar um bem comum. Isso evoluiria, e evoluiria, e evoluiria, e evoluiria até o que a gente tem hoje. Civilizações inteiras, prédios, computadores, a internet, o YouTube que você está vendo nesse vídeo. O ser humano criou coisas incríveis nesse nosso pequeno período de estabilidade da Terra. A gente aproveitou esse pequeno respiro da Terra, antes de um próximo cataclisma, para construir tudo que a gente tem hoje. Nesse processo, tivemos atrocidades, diferenças, atentados e feitos incríveis. E em meio a tudo isso, uma atmosfera poluída, um oceano poluído, florestas desmatadas, animais extintos. O que vai acontecer da Terra daqui pra frente? A gente não consegue saber. O que a gente sabe é que o estromatólito vai continuar por aí, respirando e contando a história. Então, essa é a história da Terra. Esse vídeo, num quadro diferente, eu queria fazer. Eu acabei gostando do resultado, achei interessante. Espero que vocês gostem também, mesmo não sendo algo habitual, um quadro novo que eu quero implementar aqui. E é isso, se você gostou, deixa o gostei, compartilhe com seus amigos. E se você gostou do tema e quiser se aprofundar um pouco mais, as fontes que eu usei para fazer esse vídeo são as seguintes. O documentário Nova Origins, do Neil deGrasse Tyson. É um documentário muito bom. Partes da série Cosmos, dele também. Eu assisti outros documentários da BBC, mas eles não influenciaram muito na produção do vídeo. Tem também o Nerdcast da História da Terra, que é muito engraçado. Toda a parte dos estromatólitos vem de lá. Inclusive do documentário Nova também aparece dos estromatólitos, mas o core dos estromatólitos está vindo de lá. Esse vídeo do canal Nostalgia, que também é um canal que todo mundo conhece o canal Nostalgia, né? Mas enfim, ele faz vídeos desse formato também, o Nostalgia Ciência, algo que me inspirou bastante na produção desse vídeo. Então, esse vídeo da história da Lua foi algo que eu pesquisei bastante lá para fazer a parte da Lua. E, por último, do canal Kurzgesagt, eu não sei se falar o nome deles mesmo, esse vídeo aqui da história da evolução humana, que também me ajudou bastante. Enfim, essas são as fontes. Eu sugiro que você olhe cada uma delas, porque realmente vale muito a pena. O canal Nostalgia e o Kurzgesagt ali, realmente, se você gostou desse formato, eles têm muito mais a oferecer. E o Nerdcast é muito engraçado. Enfim, é isso. Minhas redes sociais, Instagram e Twitter estão aí embaixo. Muito obrigado. Tchau.